Então não deixe de estar conosco desde agora até o finalzinho dessa live, desse culto ao vivo, na verdade, aonde iremos fazer a oração da fé, determinando a sua cura, determinando a sua libertação. Nós, aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, junto com o pastor Jaime de Amorim, nós estamos nesse ato de fé, de portas abertas. Eu não sei qual porta você precisa que seja aberta nessa noite, mas eu creio que se for a porta da prosperidade, da cura, da libertação, enfim, aquilo que é o desejo do seu coração, aquilo que você espera receber de Deus, eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está inclinado a te responder, a te conceder. Até porque Ele mesmo disse que tudo o que pedirmos em oração, crendo, a Bíblia fala que nós teríamos. E eu tenho certeza que ao orar com a gente hoje, Deus vai te abençoar. Amém? Vamos aplaudir Jesus então, pessoal, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Olha, pessoal, eu vim para cá, vim para a igreja, voltei para casa, vim para a igreja, fui pedindo a Deus uma inspiração, fui pedindo a Deus uma orientação, e no último instante, Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra, que fala sobre o que o inimigo, que o diabo geralmente está usando para nos desarmar. Não é para nos desanimar, não é para nos destruir, mas para nos desarmar. Pastor, o senhor pode ser mais claro? Posso. Porque o que é desarmar? É você perder o ânimo para reagir. Então hoje você vê muitas pessoas, elas têm condições de reagir a um ataque do inimigo. Elas têm condições de reagir contra aquilo que o diabo está fazendo, contra aquilo que o diabo está realizando. Mas às vezes a pessoa, ela perde o ânimo em reagir. Ela não consegue se opor àquilo que o inimigo está trazendo. Por exemplo, todos nós sabemos que a Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos o quê? Sarados. Nós temos o direito de desfrutar saúde. Mas às vezes a pessoa está enferma, está doente, e ela fala assim: pastor, são tantas as vezes que eu enfrento essa batalha, que hoje eu já não tenho mais forças para reagir. Então nós temos que pedir a Deus o que o inimigo usou para você perder o ânimo de reação. O que ele usou para te desarmar. É mais ou menos assim, por exemplo, você vai falar com uma pessoa, e a pessoa já está preparada para te falar um monte de coisa. E de repente você chega e fala, vamos supor que a pessoa, você falou que a pessoa estava errada, mas aí a pessoa ficou sabendo que você falou que ela estava totalmente errada. E aí ela juntou todos os argumentos possíveis para provar que quem estava errada seria você. E aí na hora você está indo lá conversar com a pessoa, e aí de repente vem a sua memória dizendo, não, peraí, realmente eu estou errado, né? Não, ela está correta. E ela já estava toda armada, preparada para responder. Aí você chega assim, olha, eu queria falar contigo. A pessoa fala, eu também queria falar com você. E aí você responde assim, eu vim aqui para te pedir desculpa. Aí a pessoa fica desarmada. Mas por que desculpa? Porque eu estava achando que você tinha errado, você que estava errada, quando na verdade eu é quem estava errado. Ou seja, aquela pessoa perdeu todo o poder de reação. Ela fica até meio sem graça, sem saber o que fazer ou o que falar. E isso é exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual, quando se trata de lutar pela cura, quando se trata de lutar pela libertação, quando se trata de alcançar algum favor da parte de Deus. O diabo usa algum argumento, Satanás ele traz à existência alguma coisa que de alguma forma, que de alguma maneira te desarma. E com isso a pessoa não ora com eficácia. Às vezes a pessoa não se coloca na presença de Deus com autoridade. A Bíblia chega até a dizer que nós temos que ter ousadia ao entrar na presença de Deus. E essa ousadia tem se desaparecido do coração de muitos cristãos. Então hoje nós vamos ver algumas coisas que o diabo usa para nos desarmar. E a partir do momento que você perceber que são estas as estratégias do maligno, não permita que ele te engane novamente. Não permita com que ele faça com que você perca o direito de receber a sua bênção, receber a sua vitória. Amém, pessoal? Por que perder? A primeira coisa que o diabo usa, eu tive dois primeiros, eu deixei de lado, deixei para outro dia. Uma das coisas que o diabo usa para nos desarmar são os nossos pecados. Porque às vezes a pessoa, quando ela toma, se ela é humilde o suficiente, ela sabe quando ela errou. A pessoa ela vai fazer uma oração da fé, ela vai fazer uma oração determinando o seu milagre, mas aí às vezes o que o diabo faz é nos fazer lembrar do nosso pecado. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe que o que o Senhor diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não adianta eu querer fazer vista grossa diante das minhas negligências.
Não adianta eu querer fazer vista grossa. Se eu estou errado, se eu estou no pecado e se eu ando pecando, eu preciso primeiramente colocar em ordem a minha casa. Eu preciso colocar em ordem primeiro a minha vida, senão nada vai dar certo. Aí às vezes a pessoa ela quer fazer vista grossa, ela quer levar banho-maria, empurrar com a barriga, achando que Deus de alguma forma vai se compadecer. Deus ele até se compadece, para que você e eu se arrependa. Caso contrário, não. Não pense que Deus ouve pecador, irmão. E quando fala pecador, não é na condição do que nós somos gerados, porque todos nós nascemos em pecado e somos resgatados pelo sangue de Cristo. Mas quando a Bíblia fala que Deus não ouve pecador, é no sentido da pessoa tomar conhecimento que está no pecado e ainda quer que o Senhor faça alguma coisa por ela. Então isso é uma das coisas que eu deixei para outro dia. Quem sabe Deus nos ensina outra hora. Também outra coisa que o diabo usa para nos desarmar é o nosso passado. Às vezes a pessoa, na hora que ela está orando, falando com Deus, o diabo muitas vezes pega o que ela fez ou praticou no passado, seja às vezes num tempo distante ou remoto, né? E simplesmente apresenta você na hora da oração. Eu não sei você, mas o diabo trabalha muito na área da mente. Tem pessoas que na hora da oração lembram de coisas que não lembravam no dia a dia. Só na hora da oração, só na hora de falar com Deus, de desenvolver aquela comunhão, é que você lembra de coisas que às vezes você tem que parar e falar assim, mas por que eu estou pensando nisso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o diabo sempre vai querer cavucar, como diz, né? Cavar o nosso passado e trazer alguma coisa que nos envergonhe diante de Deus. E se você não tiver confessado, se você não tiver se retratado com Deus, se você não tiver feito um concerto com o Senhor, então você tem motivos para se envergonhar. Então você tem motivos para se sentir envergonhado. Caso contrário, é você amarrar essa tentativa do maligno. Mas nessa tentativa de Satanás, ele ainda consegue desarmar alguns cristãos que perdem o ânimo de orar. Como que eu vou orar? Olha o que eu fiz. Como que eu vou orar? Olha as coisas que eu pratiquei. Como que eu vou... Eu não tenho direito de pedir para Deus nada. Eu não tenho direito de determinar nada para Deus. Eu não tenho direito de exigir alguma coisa que se cumpra na minha vida a palavra do Senhor. Então o diabo ele tem essas manias. Então foi essas duas primeiras coisas que eu ia citar com vocês hoje. Mas por algum motivo Deus pediu para que eu deixasse de lado para uma outra oportunidade. E o que mais brilhou o meu coração, e eu acredito que é o que vai mais predominar hoje no nosso ensinamento, é justamente a falta de firmeza na palavra de Deus. Irmão, é triste, mas muitos cristãos, é como o próprio missionário disse em um dos seus CDs, quando você entender, você vai reinar. Quando você entender as Escrituras, quando você entender o direito que você tem à saúde, o direito que você tem de viver em liberdade, o direito que você tem de ter a sua família abençoada, o direito que você tem de desfrutar do melhor dessa terra, dentro dos requisitos de Deus, você vai começar a reinar. Mas até então não. A falta das pessoas se firmarem na palavra de Deus, firmarem sobre aquilo que o Senhor diz, sobre aquilo que o Senhor fala, é o que mais tem feito eles perderem uma batalha. É mais ou menos assim. Vamos pegar o nosso presidente que foi eleito hoje, o Jair Messias Bolsonaro. Ele é o presidente do país, sim ou não? Mas será que em algum momento ele pensa que ele não é? Não tem como. Hoje, mais do que claro, eu tenho uma função, eu tenho um cargo. Querendo ou não, eu sou a autoridade máxima no meu país, né? Então, eu sou o que eu sou e pronto, acabou. Irmão, o dia que você entender dessa forma, que você e eu somos mais do que vencedores diante de Deus, nada do que o inferno trouxer contra nós vai nos tirar o nosso direito de reação. Muitos, infelizmente, não se firmam nas Escrituras, alguns ainda se encontram em dúvida a respeito disso. Então vamos ver duas coisas. Primeiro, sobre o que a Bíblia fala sobre o que ser firme. Se você pegar em 1 Coríntios capítulo 15, olha na tela, versículo 58, o Senhor diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do... Qual é a postura que o nosso Deus espera de nós, irmão? Está dando algum problema aí, irmão? O que está acontecendo aí? Está chiando? Tá ok então, vamos lá. Ali vamos ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, qual é a primeira coisa que ele pede de mim, de você? Firmeza.
O que é firmeza? A primeira coisa que eu procurei saber o que é firme. Ele vem com a primeira tradução de fiel. Então, se eu sou uma pessoa firme, eu tenho que estar sendo fiel àquilo que diz as Escrituras. Eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje, por exemplo, Deus ainda cura, sim ou não? Jesus ainda faz curas na vida das pessoas, sim ou não? Mas muitas pessoas já se desarmaram. O diabo conseguiu arrancar essa arma das mãos dos cristãos. Porque alguns estão mais ou menos assim, quando eles fazem de tudo para serem curados, quando eles fazem de tudo para serem libertos, e infelizmente acabam se frustrando nessas tentativas, o que ocorre com eles? Bom, mas vai que Deus quer que realmente eu passe por isso. Tem coisas que a gente tem que passar, tem coisas que a gente tem que viver, tem certas experiências que nós temos que vivenciar. Irmão, longe de mim querer vivenciar uma doença. Longe de mim, jamais eu vou falar para Deus, Senhor, faz de mim um vaso, faz com que eu fique doente, para que depois o Senhor me cure, e para que assim depois a gente possa dar glória a Deus. Irmão, Deus não pensa como Satanás, não. A Bíblia fala que o ladrão, ele não vem se não for para matar, roubar e para destruir. O nosso Deus só veio com um único requisito, nos trazer vida e vida com abundância, irmão. E ainda nos dá o direito de viver no céu. Para com esse negócio, não pastor, é porque eu já orei tanto, eu já fiz tanta campanha na igreja. Pastor, para ser sincero, eu já passei em várias igrejas pedindo ajuda a respeito desse meu problema. E o seu problema só vai se solucionar o dia que você criar raízes não só numa igreja, como também na palavra. Peraí, se as Escrituras dizem que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado, então eu não tenho que ficar esperando que no futuro um milagre aconteça. Esse milagre precisa se manifestar agora. E o nosso Deus é Deus de já. Quantos já não estão mais firmados dessa forma? Então firme é fiel, e além de fiel é aquele que não se move facilmente. O diabo consegue fazer a pessoa ter dúvida fácil, irmão. O diabo consegue, né? Eu estava, não sei onde que eu estava com a minha sogra, eu estava indo com ela, acho que eu levando ela em algum lugar, e não sei, ocorreu alguma situação que levou a dúvida. E ela virou para mim e falou assim, acho que a pior coisa do mundo é a dúvida. E é verdade, irmão. Irmão, é mais ou menos assim, por exemplo, você sai das... lembrei, eu estava levando ela em algum lugar, e ao sair da igreja, eu não sei se eu tinha fechado o portão ou não. Aí eu já estava lá longe. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Agora Deus vai ter que guardar. Porque eu não vou voltar tudo esse espaço, não. Mas aí, como que Deus é bom, isso eu acredito que só foi para nos ensinar essa lição. Aí, como eu dei a volta lá, começou aqueles trabalhos de obras na cidade, que foi anunciado na TV. Aí chegamos lá, a gente não pôde passar. Aí eu tive que dar a volta, e a volta veio praticamente aqui na porta da igreja de novo, irmão. Aí eu falei assim, agora já que nós estamos aqui, dona Marilce, vamos lá. E aí nessa hora que eu falei que eu não sabia se tinha fechado o portão ou não, que ela falou assim, a pior coisa do mundo é a dúvida. E é a mais pura verdade. Imagina você ter viajado e depois falar assim, meu Deus, será que eu deixei o ferro elétrico ligado? E agora? Jesus amado. Aí agora eu não conheço ninguém, volto ou não volto? E vamos supor que você já está lá em Cuiabá. Ou em Mutum. Aí você fala assim, Jesus... E aí a mais raiva é se você falar, não, volta, meu bem, não tem com quem falar, vamos voltar lá. Onde já se viu, se a gente deixar o ferro lá, isso pega fogo, destrói toda a nossa casa. Aí quando você volta, você chega, e quando você abre a casa, você procura o ferro, não acha, o ferro está dentro do teu carro. Como é que você fica? Glória a Deus, aleluia. Aí já é uma outra luta, né? Para conter a ira, para conter a raiva, para conter a revolta. Meu Deus do céu, eu voltei mais de quase 100 quilômetros para saber que o ferro estava no meu carro. Como pode? A dúvida te incomoda. A dúvida te tira a paz, te tira a tranquilidade. Ela te dá instabilidade e insegurança. Por isso que o nosso Deus, ele diz que o homem que duvida, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Irmão, as pessoas não estão mais se firmando nas Escrituras. Elas não estão firmando mais naquilo que sai da boca de Deus. Elas não estão se firmando no que diz a palavra do nosso Deus. As pessoas estão, como diz a Bíblia, que nós precisamos ser mais firmes. Repita comigo, eu necessito ser mais firmes nas Escrituras Sagradas. Porque o nosso Deus não muda, o nosso Deus não falha.
Sede firmes e constante. Quer ver outro exemplo? Jó capítulo 22, vamos lá, irmão? Versículo 27, olha ali, ó. O que diz ali? Tu orarás a quem? E ele fará o quê? Então repita comigo assim: Deus, diga com mais fé, diga: Deus está disposto a me ouvir. É claro que responder é um outro quesito. É como eu sempre explico, irmão. Não é, pastor, é igual eu sempre uso o mesmo exemplo. Pessoal, nós vamos pintar a igreja. Que cor você acha melhor para nós pintarmos a igreja? Oh meu Deus. Não? A irmã da frente aqui, Jesus. Não ouvi ainda. Dona Cláudia. Meu Deus do céu. Dona Cláudia, que cor melhor para a gente pintar a igreja? Amarelo. O que está agora? Ou esse aqui é uma... Eu nem sei que cor que é essa aí. Né? Frisando, quando eu cheguei aqui já estava assim, tá, pessoal? Não tá... E a pintura está boa, então não precisa mexer. Mas amarelo. Então tá. Dona Benedita, que cor? Branco. Colocar tudo branco, fica mais claro. Beleza. Dona... Jesus amado, eu fico nervoso aqui. Né? A senhora mesmo, vai lá. Que cor que a gente... A senhora que pinta mesmo, vai lá. Que cor a senhora acha melhor? Dona Ivânia? Branco gelo. Vamos lá. Na minha opinião, o azul de sempre. O azulzinho que sempre se encontrou na Igreja da Graça. Essa é a minha opinião, né? Mas vamos lá, deixa eu ver. Dona... Irmã Cláudia. A outra Cláudia. Ana Cláudia. O que a senhora acha, que cor? Azul também? Aí tá, então vamos mudar o meu pensamento. Aí de repente você chega aqui no domingo e eu aderi ao movimento atual das igrejas. Pintei tudo de preto. Né? Porque hoje é um movimento das igrejas. Pintar de preto para melhor se destacar as filmagens, fotografias, iluminações e tudo mais. Né? É um movimento que está vindo dos Estados Unidos para cá. Então hoje você vê praticamente todas as igrejas com parede preta. Aí de repente você fala assim: misericórdia, o que o pastor fez? Aí às vezes tem alguns que são mais ousados, né? Pastor, escuta aqui. Se o senhor já pretendia pintar a igreja de preto, para que o senhor então pediu minha opinião? Epa, eu não disse que ao pedir a sua opinião eu seguiria ele. Eu pedi a sua opinião apenas para ter mais opções de pintura. Agora não significa que ao pedir a sua opinião, que significa que eu vou ter que acatá-la. A mesma coisa o Senhor. O fato de Deus estar inclinado a me ouvir, o fato de Deus estar inclinado a me escutar, não significa que Ele vá me responder. Ele está disposto também a fazer isso. Isaías 59, versículo 2, diz isso claramente. Versículo 1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então o nosso Deus está sempre predisposto a nos curar. O nosso Deus está sempre predisposto a libertar, a conceder, de alguma forma, o desejo do nosso coração, desde que esse desejo esteja dentro das Escrituras Sagradas. Então Deus está inclinado a nos ouvir, tanto que Ele diz novamente: tu orarás a Ele, e Ele o que, pessoal? Te ouvirá, e pagarás os teus votos. Isso aqui é importante falar para quem está nos assistindo e para quem está aqui na igreja, irmão. Deus não manda você ficar fazendo voto, mas o dia que você fizer, não tarde em cumprir. Deus não fica mandando você prometer nada, mas o dia que você prometer, você tem que cumprir até o fim. Depois que Deus fizer a obra, não vem com aquela coisa: não, pastor, mas eu estava muito apegado à emoção, sabe, pastor, eu não sabia onde eu estava com a cabeça. Sabia sim. Sabia exatamente onde estava com a cabeça, aonde estava a intenção do seu coração, e agora está mudando. Deus não manda você fazer voto, mas o dia que você fizer, a Bíblia fala que você precisa pagar. Caso contrário, isso pode lhe trazer grandes problemas. Se você tem compromisso com Deus, saiba que você tem que honrá-lo. Se você sabe do que diz as Escrituras, do que diz a palavra de Deus, independentemente do que os homens pensam, independentemente do que as pessoas pensem, independentemente do que as pessoas critiquem, honre aquilo que você faz diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele pede para que seja sim, sim ou não, não.
se você prometer alguma coisa, se você fizer algum tipo de juramento, vamos usar essa expressão, a Bíblia diz assim, ainda que seja com danos seus, você não pode voltar atrás. Quem mandou você ser precipitado? Quem mandou você achar que Deus se compra, que Deus se vende? Deus não trabalha dessa maneira, mas o dia que você fizer, não tarde em cumpri-lo. E aí ele termina no versículo 28, olha lá, diz assim, ó, determinando tu algum negócio, ele especificou qual seria? Não. Ele disse assim, determinando você alguma coisa, ser-te-á firme. Fique o quê, pessoal? Firme, para que assim a luz venha brilhar nos seus caminhos. Esses são os textos que nós temos que entender, irmão, que se não houver firmeza em nós, naquilo que diz a respeito à palavra de Deus, a gente vai ficar a ver navios. Sabe o que mais entristece? O desinteresse de muitos cristãos saberem o que Deus pensa. Eles muitas vezes são ligados ao saber o que as pessoas falam. Hoje nós estamos numa geração onde elas mesmas não querem descobrir algo com Deus. Elas já querem vivenciar o que já foi descoberto. Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás e falava a respeito de ministério. E aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim, amigo, preste atenção, nunca imite quem quer que seja. Nós estamos no Ministério da Graça, estamos. Então tenha a visão do Ministério da Graça, mantenha-se no entendimento do Ministério da Graça, mas você precisa ter o seu perfil. Você precisa ser você. Ah, não, mas eu acho legal tal pastor e eu vou tentar imitar. Não faça porque Deus não vai te usar. Se você tentar fazer, você vai agir na carne. Ah, mas por quê? Porque Deus já tem ele. Deus não precisa de cópia. Deus não trabalha com cópia, Deus trabalha com original. O que você fizer não é algo vindo de Deus, é algo que você está tentando copiar de alguém. Então você não precisa. E hoje nós temos um monte de cristãos que não se descobrem em Deus. Não tem o critério de examinar as Escrituras. É como disse Jó, antes eu te servia te conhecia por ouvir falar, hoje não. Hoje eu te conheço por andar contigo. Tem muito crente, irmão, que ainda anda pelo que os outros dizem. Tem muito crente que não vive o melhor dessa terra, não desfruta o melhor dessa terra, porque a vida dele é pautada no que diz as pessoas, e não no que diz as Escrituras. Não no que diz a palavra de Deus. Pastor, mas Deus fez os médicos, glória a Deus. Médico é gente boa, sim ou não? Eu não tenho mais estômago para mexer com medicina, antes a gente pensava. Depois a gente cresce, vai vendo certas coisas, você não aguenta mais. Eu não aguento mesmo mais. Eu não tenho mais estômago para lidar com se fosse medicina. Agora, outra área que eu gosto muito, você já sabe que é o de direito, acredito que vou bem, se eu fosse viver isso. Então, peraí, Deus, eu preciso saber o que diz as Escrituras. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus e firmar-se sobre ela e não se deixar levar para o nada. Porque o inconstante é aquele que não é fiel. E olha o que é o inconstante. É aquele que muda facilmente de ideia. Tem crente que um dia Deus cura, outro dia não. Não, Deus ele quer que eu beba essa mistura aqui de ramo e de água, de não sei mais o que. Não, Deus cura. Não, Deus vai fazer a obra aqui, vamos orar, pastor, une a fé comigo, Deus vai operar. Aí daqui a pouco fala, não, Deus, né? Não, isso é coisa do passado. Hoje Deus, ele está trabalhando de forma diferente. Hoje Deus usa os homens, né? Para poder atender a gente, para nos ajudar. De fato. Eu não nego, irmão, que os médicos, de certa forma, são usados por Deus. Inclusive, até o dia que você recorrer a ore a Deus para que você possa ser direcionado a uma pessoa realmente de bem. Porque existem profissionais de ponta. Sabe, aqueles que realmente se comprometerem em ajudar o próximo. E existem aqueles que só estão na profissão porque acham que vão ganhar mais. E são pobres a vida inteira, irmão. Porque o pensamento é pobre. Agora que ele fala, não, agora eu vou me dedicar às pessoas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou curar as pessoas. E esses, de alguma forma, acabam se tornando instrumento nas mãos de Deus e cura. Algumas pessoas alcançam a sua liberdade na saúde por causa deles. Mas eu não posso me prender somente neles, porque até os melhores profissionais chegam a um certo ponto que eles são limitados. E eles reconhecem isso. Quantas pessoas eu já atendi aqui na igreja, que falou assim, pastor, eu só estou aqui
porque o médico que estava me consultando disse: olha, a sua situação é grave, só Jesus, procura uma igreja e vai buscar pela cura. Porque a medicina não pode fazer nada por você. A medicina não pode resolver o seu problema. Então, por mais capacitados que ele seja, por mais que seja um profissional de ponta, vai chegar uma hora que eles estarão limitados. E somente Deus pode operar. E hoje você vê cristão mudando facilmente de ideia, irmão. Uma hora ele está alegre e feliz porque ele sabe que Deus vai fazer a obra. Outra hora ele está triste, deprimido porque ele acha que agora ele vai morrer. Não, agora ele está feliz, alegre porque ele acredita que Deus agora fez a mudança. Outra hora está lá depressivo, pensando em morrer, tirar a vida, achando que não vale mais nada. Ei, isso é inconstância. E a Bíblia fala que o homem inconstante não pensa que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5, olha lá na tela. Olha o que diz o Senhor. Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, o que ele orienta a gente a fazer? Mais alto. O que ele diz ali? Peça a Deus. Que mais? Que a todos dá liberalmente e não lance rosto. Deus cobra isso, irmão? Deus cobra para você pedir a sabedoria para Ele? Não. A Bíblia fala que está disponível a todo mundo. Só que às vezes a pessoa não quer buscar essa sabedoria. Elas querem o que as pessoas já têm de pronto. Elas só querem o que os outros têm de pronto. Ela mesma não quer descobrir isso diante de Deus. E olha o que ele diz mais. E ser-lhe-á dada. Continua. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida, olha como que o Senhor vê a gente. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Ou seja, não tem estabilidade alguma. Agora eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda. Você viajaria num carro que não tem estabilidade alguma? Você voaria em um avião que não tem estabilidade alguma? Você dormiria em uma casa que você não vê estabilidade alguma nela? Então por que a gente às vezes age assim na fé? Porque a gente vai lá e faz inconstante. E a gente sai com aquele auto-engano. Não, Deus vai me atender. A gente se depara com o fracasso. A gente se depara com a perda. A gente se depara com o sofrimento. E isso gera uma outra dúvida dentro da gente. Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Porque afinal de contas eu orei. Afinal de contas eu determinei. Afinal de contas eu falei com Deus. Afinal de contas eu até chorei na presença de Deus. E quem diz que choro é evidência de presença de Deus, irmão? Nós somos um espírito que possuímos uma alma, que habitamos em um corpo. E além de Deus fazer tudo isso, Ele nos encheu de emoções. Quantos de nós já choramos assistindo um filme? Quantos de nós já nos compadecemos assistindo uma reportagem de telejornal? Quando alguém perdeu tudo. Quantos de nós, mais do que nunca essa geração, quando recebe? Antigamente, você já ouviu falar sobre o falecido MSN? Vocês lembram dele? Que antigamente era mandado um monte de e-mail, e-mails que contavam histórias e tudo mais. Você acredita que eu tenho esses e-mails até hoje? Eu tenho esses e-mails até hoje. Eu gostaria que voltasse o MSN. Por quê, pastor? Porque no WhatsApp não tem como você chamar a atenção. Lá no MSN não. Quando você manda a mensagem e a pessoa não responde, você clicava num negocinho lá de tremer, aí a tela do lado de cá fazia uma tremeção e gritava. Lembra disso? Quem lembra? Era massa, né? E aí quando a pessoa não respondia, eu só ficava assim, ó. Aí só que aí eles inventaram o botão de silenciar e deu raiva. Aí não adianta mais nada, né? Mas antigamente. E no WhatsApp não tem isso, a não ser de você ficar lá mandando, né? Toda hora. Mas também tem a opção de silenciar, né? Então a pessoa, às vezes, mesmo se mandando mil mensagens, a pessoa não vai ouvir, não vai lembrar disso. Meu irmão, olha o que Deus está dizendo. Se você quer você não dorme em uma casa sem estabilidade, se você quer você não anda num carro que não tem estabilidade, se você quer você não viaja em um avião que não tem estabilidade alguma, que te dê proteção, cuidado algum, por que nós vamos viver na fé dessa forma?
Eu vivo pela fé, pastor, mas eu não tenho raiz. Eu vivo pela fé, mas eu não tenho meus pés firmados. Eu vivo pela fé, mas eu não tenho essa estabilidade. Devia ter. Porque o que duvida é levado para um lado, para o outro. E sabe o que é mais triste dessa história? O versículo seguinte, o 16, 17, deixa eu ver. Olha o que ele diz lá, ó. Não pense que algum homem que vive dessa forma receberá do Senhor alguma coisa. Quem quer receber alguma coisa de Deus aqui, levanta a mão. Então diga assim: eu preciso me firmar mais nas Escrituras Sagradas. Repita comigo: eu preciso viver por ela, respirar por ela, me direcionar por ela e me defender com ela. É isso que é estabilidade. Isso é firmeza. Você se defende até com ela. Mas hoje você não vê isso nas pessoas. É triste. Mas a falta de firmeza na palavra de Deus tem levado os que eram para ser vitoriosos a se tornarem derrotados. E não vai ser assim com você, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Para a glória de Deus, fique de pé, pega o seu pedido nas mãos, é a hora da oração. Não terminei, tem a segunda parte. Quem sabe a gente fala domingo, ou fala na segunda, ou fala na quarta que vem, na sexta, não sei. Quando Deus mandar, quando Deus nos direcionar, amém? Vamos ficar de pé, pega os seus pedidos nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, irmão, e não haja fruto na videira, o nosso Deus está conosco, amém? Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Você vai primeiro cantar esse louvor, você vai primeiro cantar esta canção, e no momento que você cantar esse louvor, cantar esta canção, você vai se alimentando, você vai se fortalecendo, e na hora que nós começarmos a determinar, aí você vai rasgar teu coração e declarar a tua bênção, declarar a tua vitória, declarar o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, comece a falar.
a determinar a sua libertação, começa a exigir a saída do inimigo, começa a exigir a saída de Satanás de sobre a tua vida. Lembre-se que a Bíblia diz: sede firmes e constantes. Lembre-se que Ele te deu essa ordem, Ele te deu esse requisito. Se você quer ver Deus mudar a tua sorte, se você quer ver Deus mudar a tua vida, então agora é hora de se firmar naquilo que Ele já declarou. E a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então passa com teu fogo agora, Pai, sobre a vida deste homem. Passa com teu fogo agora sobre a vida desta mulher, esta pessoa que está embaixo de constantes dores, Pai. Esta pessoa muitas vezes precisa viver à base de analgésicos, essa pessoa precisa viver à base de medicação, e hoje, Pai, ela quer ser livre, hoje ele quer ser liberto, Pai. Esse homem que toma remédio para dormir e precisa tomar remédios para acordar. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que nós deveríamos permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você é livre, minha irmã, você é livre, meu irmão. Você não pode deixar a depressão te dominar, você não pode deixar a tristeza te dominar, você não pode deixar os desejos carnais, a infidelidade, o adultério, a promiscuidade decidir teu futuro, decidir tua vida. Não, minha irmã, diga para Deus que você é território liberto. Diga a Deus que você não aceita esses demônios na sua casa, você não aceita esses demônios na sua família, esse demônio que traz o vício do cigarro, o demônio que traz o vício da bebida, o vício das cachaça, o demônio que traz o vício dos entorpecentes, das drogas. Exija agora que bata em retirada, exija que caia por terra, exija que vá embora agora. Meu Deus, essa pessoa que está com problemas nos órgãos internos, nos órgãos externos, meu Deus, eu repreendo agora. O Senhor me deu autoridade para declarar essa liberdade, o Senhor me deu autoridade, Pai, e aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, meu Deus, toca agora neste homem, toca agora nesta mulher, toca agora nesta vida, e aquilo que tem feito dela um escravo, uma escrava, aquilo que tem feito dele um escravo, seja agora destruído, seja agora paralisado, seja agora quebrado, desfeito, anulado, porque eu declaro, Pai, eu declaro a bênção de Deus sobre a vida desta pessoa. Levante os seus braços aos céus agora, meu irmão. Peça para Deus a porta que você quer que se abra. Peça para Deus agora a porta que você quer que seja aberta diante de você. Oh, meu irmão, toma posse da tua bênção. Creia nas maravilhas de Deus, creia nas maravilhas do nosso Pai. Você não foi gerado para sofrer. Tira isso da sua cabeça. Você que já tentou até mesmo acabar com a sua vida, você que foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, talvez até abandonado pelo marido, e às vezes o marido levou até os seus filhos embora. Oh, minha irmã, levanta a tua cabeça. Você não está sozinho, não. Deus, Ele vai mudar o seu quadro de vida. Aliás, Deus já está mudando o teu quadro de vida. Deus está te dando a tua bênção, Deus está te dando a tua vitória, a alegria. Olha aqui, a alegria que você disse que nunca mais ia sentir, Deus está gerando ela para você agora. A felicidade que você achou que nunca mais teria, Deus está te dando agora. A saúde que você disse que nunca mais obteria ela, Deus está te dando ela agora. Então toma posse dessa bênção, meu irmão. Toma posse dessa bênção, minha irmã. Toma posse desse milagre agora, da prosperidade, da libertação, da cura, daquilo que você espera, da esperança sobre todo o mal, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos agora e declaro que eles foram abençoados com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece.